Sou José Wallace, tenho 57 anos, vascaíno desde criança, eu e toda a minha família. E gosto de ouvir muito o jogo pelo rádio, né, pelas narrações dos grandes narradores que tem, né. O Vasco é uma das alegrias da minha vida, é uma das minhas distrações, né, no dia a dia, duro que a gente vive, né. Então a gente tem no Vasco assim uma fonte de alegria, desde os tempos de Roberto Dinamite, a gente começou a gostar do Vasco, entendeu? Papai tinha um quadro dele muito bonito lá em casa. Eu estava vendo a diferença a Cruz de Malta, né? Às vezes ela vem num relevo assim bem alto mesmo, com aquela de borrachada ali, né? E a outra que ele diz que é prensada, mas dá para sentir o relevo, entendeu? Aí eu escolho por isso, pelo tamanho da Cruz de Malta. Manaus é muito Vasco mesmo. Salve, salve meus amigos, boa tarde, um casaca no coração de cada um de vocês. Aqui estamos para mais esse vídeo, esse conteúdo nosso Expresso News dessa quinta-feira à tarde, conforme combinado, conforme prometido, mais cedo do que de costume, porque hoje, 9h30 da noite, o Vasco entra em campo diante a equipe do Madureira, diretamente da Arena da Amazônia, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A gente vai falar, é claro, um pouco dessa situação do jogo, de logo mais. Vamos falar também sobre o atacante Rony, parece que não teve acerto lá com o Fluminense, hein? Eu vou explicar para vocês essa situação. Renovação de contrato de Ryan. Jean Davi desperta interesse aí dos chilenos. Vou explicar para vocês também. O GE. Globo afirma que a barca do Vasco pode chegar até 9 jogadores que podem estar deixando o Vasco nas próximas semanas, hein, galera? Vamos falar aí, né, como eu já mencionei sobre a partida. Eu vou levantar uma questão aqui sobre a delegação do Vasco, eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar também sobre a 777 Partners, que está sem defesa na mediação ali da Fundação Getúlio Vargas, né? O advogado ali, ó, foi embora. Meus amigos, vamos falar sobre os jogos de ontem da quarta rodada do Campeonato Carioca, que já se iniciou. Teremos aí um jogo hoje, 2 jogos amanhã, encerrando a quarta rodada. Vamos falar também sobre o nosso basquetebol, a Copa Super 8, e também já sobre o jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda, lá válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Então logo de cara eu peço aí para você, meu amigo e minha amiga, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link do nosso conteúdo e vambora, vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí logo de cara, né? Um abraço, um casaca para cada um de vocês, uma ótima noite, né? Tamo junto, sejam muito bem-vindos vocês, vascaínos e vascaínas dos 4 cantos do nosso país, nossa imensa torcida bem feliz, você também que de repente esteja em outros países, sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para você que está pintando aqui pela primeira vez, eu me chamo Álvaro Silva. Então, galera, agora logo de cara aqui, vamos dar início ao nosso conteúdo, né? Rapidinho aqui, quero mostrar para vocês aí, olha, vocês já estão acompanhando, né? A recepção do nosso querido Almir, o nosso almirante, né? Ele foi até o cais ali em Manaus, até o porto ali para receber, né? Aquela embarcação que saiu de Parintins rumo a Manaus, 309, se eu não me engano, quilômetros viajados, 28 horas de viagem de barco nessa travessia. 40 torcedores do Vasco da Gama foram até Manaus para acompanhar o nosso gigante da colina, que entra em campo hoje à noite, e foram recepcionados
pelo nosso almirante, né, o mascote do nosso Vasco da Gama, né? Uma aula de vascainidade e uma aula também de como se torcer, mostrando aí o carinho incondicional, né, pelo clube, pela instituição, né? Só espero que os torcedores do Vasco façam esse esforço também para ajudar o próximo, né, para fazer o bem. A gente não pode se esforçar apenas para a gente curtir o momento ali do nosso lazer. É bacana, é legal, show de bola, todo mundo que trabalha merece esse momento de lazer, mas a gente tem também que se esforçar um pouquinho para ajudar o próximo, né? Isso também é ser Vasco da Gama, e a torcida lá de Manaus tá de parabéns. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui sobre mercado da bola. O atacante Rony, muito especulado aqui no Vasco da Gama, muito ventilado, né? Há rumores de que ele pode realmente estar deixando o Palmeiras, nem que seja por empréstimo no primeiro momento. O staff, o empresário do atacante, prefere uma transação em definitivo. É claro que o empresário vai preferir uma transação em definitivo, porque por empréstimo ele não vai levar nada, mas por uma transação em definitivo, né, uma venda, né, é claro que o empresário sempre leva ali uma comissão. Fato é que o jogador até esse momento não faz parte dos planos do treinador Abel Ferreira. O Palmeiras passou por uma grande reformulação, inclusive contratou um baita de um atacante, o Paulinho, né, cria da base do Vasco, estava jogando lá no Atlético Mineiro. Então com isso o Rony já vinha perdendo espaço desde a temporada passada, não deve ser utilizado pelo treinador português. Então com isso o clube e o jogador buscam aí uma melhor solução para o jogador até o momento, mas ele ainda tem contrato com o Palmeiras. Aí dentro dessa situação foi muito especulado, ventilado aqui no Vasco, né, salário alto ali. Há quem diga, eu não posso afirmar porque eu não liguei para o empresário, né? Há quem diga que o salário deles seja na casa de R$1.300.000 por mês. É isso aí que estaria dificultando algumas tratativas em alguns clubes que têm interesse no atacante. Semana passada veio a público, né, de que o Rony tinha chego a um acerto com o Fluminense, o nosso rival aqui do futebol carioca, mas é o seguinte, segundo o GE. Globo divulgou logo na manhã de hoje aí, é o seguinte: como o Rony não respondeu a proposta que o Fluminense fez a ele, até meia-noite de ontem, o Fluminense retirou a proposta e saiu do negócio. Então o Fluminense desistiu da contratação do atacante, né, porque ali não teve um feedback, não teve uma resposta do jogador, nem que sim, nem que não, nem um aguarde, nem nada, né, deixou no vácuo ali o Fluminense. Então o Fluminense tirou aí o time de campo, né, tirou, né, no caso, a proposta que havia feito para o atacante, tá? Então com isso abre-se um precedente para a gente começar a imaginar, será que vai pintar no Vasco mesmo ou não? Há quem diga por aí de que o Palmeiras colocaria 2 jogadores para pegar o Ryan emprestado. Oh, na moral, com todo respeito, eu vou até falar do Ryan já já. Nada contra a pessoa física do rapaz não, mas não tem bola para isso tudo não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo mais nada. E se isso acontecer, alguém tem que medir a febre lá, né, a temperatura corporal do diretor de futebol do Palmeiras. O Álvaro, você está desvalorizando o jogador do nosso Vasco? Não, não é questão de desvalorizar, é questão de ser realista mesmo, né? O Ryan jogou muita bola na base, ponto. No profissional, ele não jogou bola até hoje, né? Então é por isso que me espanta. Agora, se tiver louco lá do outro lado no Palmeiras para fazer isso, pô, beleza, bacana, vamos, vida que segue. Acho muito difícil. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho nessa situação aí. Já pegando o gancho, pegando essa deixa aí, tá? Do Ryan, né, meus amigos? É o seguinte, já pegando essa deixa do Ryan, eu quero falar com vocês aqui, porque nesse momento que eu estou gravando para vocês aqui na parte da tarde, tá? O empresário do Ryan está se reunindo com representantes do Vasco, com a diretoria do nosso Cruz Maltino, para negociar a renovação de contrato do atleta. Surgiu uma notícia na manhã, ainda na manhã de hoje, na tarde de hoje ali, de que o contrato do Ryan seria renovado depois do Sul-Americano Sub-20, onde o Ryan vai começar a disputar com a seleção brasileira. Tá? Mas estaria tudo alinhado já para ser sacramentado. E segundo a informação que a gente tomou conhecimento aí, através de um jornalista do Globo, tá? É que a multa rescisória que deve ser fixada nesse próximo contrato seria na casa de 80 milhões de euros.
Na cotação atual de hoje, 492 milhões de reais seria o novo valor fixado na multa rescisória do Ryan. Tá? Então, vamos aguardar, né? Se o Vasco conseguir botar esse valor. É claro, é óbvio que não vai vender nesse valor, porque aí seria uma venda no valor aí, né, estratosférico a nível Neymar, a nível grandes craques do futebol mundial, mas é colocado esse valor para que pegue pelo menos aí 40%, 50% dessa multa, seria sensacional. 200 milhões de reais aí, 250 milhões de reais aí nessa transação, mas vamos ter que aguardar, né? Tá tendo reunião, tá tendo conversas entre o empresário do Ryan e a diretoria do Vasco, tá? Acredito eu, uma opinião minha aqui, tá? Nesse momento lá eles devem estar falando assim pro empresário dele: olha, deixa ele aqui no Vasco, vamos renovar contrato, que a gente vai colocar ele para jogar em 30, 40 jogos essa temporada. Meu Deus! Não, porque foi isso que aconteceu ano passado, né? Ficaram naquela narrativa de que não tinha peça de reposição, e taca ali Ryan, e taca ali Ryan, e taca ali Ryan. Colocaram o menino para jogar quase um ano inteiro. Bola que é bom mesmo, a gente não viu ele jogar. Ah, mas é para vender, é para fazer vitrine. Fizeram tanta vitrine que daqui a pouco a janela fecha e ele não foi vendido. Vocês entendem o que eu estou falando? Então vamos ficar de olho nisso aí. Vamos acompanhar essa situação. Agora é o seguinte, se tratando aí de Jean Davi, tá? É o seguinte, o Colo-Colo lá do Chile teria interesse na contratação de Jean Davi, ele que é chileno, uma passagem muito breve ali, muito mais ou menos na seleção do Chile, que está muito longe de ser das melhores aqui da América do Sul. E aí o Colo-Colo teria supostamente aí um interesse no Jean Davi. Na minha opinião, meu irmão, se tivesse esse interesse, Pedrinho, vai aí no guichê do aeroporto, liga no site aí, ó. Entra no site aí, compra a passagem aí de primeira classe pro homem, com jantar chique, comissária de bordo, toda aquela coisa. Pega o melhor carro que tiver no Rio de Janeiro aí, uma limousine, coloca o Jean Davi numa limousine, bandeja de frutas, chocolate, croissant, cafezinho, põe ele dentro da limousine, tá? Chegar lá, pede pro segurança carregar ele no colo, para ele não precisar nem andar, para não machucar a ferramenta de trabalho dele, que são as pernas. Coloca ele no avião, tranca bem trancada a porta desse avião de primeira classe e manda embora só com a passagem de ida lá pro Chile, né? Faça isso, Pedrinho, que vai ser a melhor decisão pro nosso Vasco. Brincadeiras à parte, fica aí a informação para vocês a título mesmo de informação. Agora eu quero falar com vocês sobre uma possível barca, né, que pode estar deixando o Vasco de atletas, de jogadores aí nas próximas semanas. A gente está ligado aí que o GE. Globo divulgou essa reportagem. Essa reportagem do GE. Globo nada mais é, gente, do que aquele chover no molhado, aquilo que todo mundo sabe, jogadores ali que vão flutuando, sabe, que não estão nem no elenco, mas também não estão fora, aí joga-se no ar pra galera. Para ser bem sincero para vocês, tá? Comigo aqui é informação e opinião também. Olha só, vamos lá. Segundo o GE. Globo, seria essa barca composta pelo capitão da barca, da nau, né? Na frente ali, o Zé Gabriel, De Lucas, Serginho, Juan Esforza, Manuel Capasso, Riquelme, JP, Jean Davi e Lucas Eduardo. Esses 9 atletas podem estar deixando o Vasco nas próximas semanas. O Emerson Rodrigues já foi embora, né? O Vasco rescindiu o contrato com ele de empréstimo ali junto ao Inter Miami. É o seguinte, eu acredito, tá? Minha opinião, se vocês quiserem saber minha opinião, beleza. Se não quiser, eu vou falar assim mesmo. Brincadeiras à parte, olha só, galera. Acredito eu, tá? Acredito eu que JP, Riquelme e Capasso podem ficar no elenco, tá? Minha opinião, porque JP tem qualidade, já mostrou isso ano passado, porque uma coisa é você colocar o JP para jogar com o Felipe Coutinho, com o Paulinho Paula, com o Jair, com o Tietê, com o Verrete, né, com o Payet, com o Piton, com o Puma. Outra coisa é você colocar o Tietê para jogar do lado, o JP para jogar do lado do Souza, para jogar do lado do De Luca, para jogar do lado do... gente, agora fugiu o nome do Bruno Lopes, sabe? Para jogar do lado do Serginho e do Jean Davi. É brincadeira, né? É brincadeira. Foi o que aconteceu agora no Carioca. Botaram o JP para jogar do lado desses caras, sabe? Então, sinceramente,
O JP é muito novo, já mostrou que tem futebol. Já mostrou que tem futebol. Tá? O contrato dele não é nem alto assim, não estou entendendo esse desespero aí. Então por isso que, na minha opinião, não bate. Eu acho que o JP deve permanecer. Minha opinião, se vocês acham, o que vocês acham? Eu acho que ele deve permanecer. Não é só porque eu quero que ele permaneça, não. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que foi jogado aí pra galera esses 9 nomes aí. O Riquelme pode até ser que saia, mas poderia ganhar uma chance. Mas tem que ter comprometimento. Se for pra ficar de chinelinho, manda embora mesmo. Eu vi no jogo contra o Boa Vista, o Riquelme não queria correr quando o Vasco perdia a bola. Só queria correr quando dava a bola no pé dele. Ele tá achando que ele é o Vinícius Júnior. Tá achando que ele é o Neymar, né? Tá achando que é o Mbappé, o Haaland. E não é. Não é. Não é. Né? Sabe jogar, tem qualidade e tal. Mas tem que, ó, descer do salto um pouco. Mas tem qualidade. Poderia ficar no elenco. Mas a questão toda é que o Vasco vai ficar com 4 jogadores para lateral, né? Piton, Leandrinho e Vitor Luiz, mais o Riquelme, ainda tem o Wallace que está aparecendo na base, então talvez eu acho que o Riquelme pode ser que saia mesmo, tá? Pode ser que saia, a não ser que o Vasco não consiga contratar atacante, e aí improvisa o Riquelme lá de ponta esquerda, que vocês sabem que o Vasco é mestre para ficar improvisando lateral na ponta esquerda, né? Mas eu acho que o Riquelme deve sair, o JP eu acredito que não saia, tá? E o Capasso tá treinando bem, tá? Tá treinando bem. Eu acho difícil o Vasco abrir mão do Capasso assim. Ah, mas já contratou o jogador. Mas peraí, o Lucas Freitas ainda não se provou. Lucas Oliveira ainda não se provou. Acabaram de chegar. O único que a gente pode meio que confiar, digamos assim, é o Maurício Lemos. Mesmo assim, tem que ficar de olho. Então eu acho muito arriscado sair dispensando o Capasso assim agora, emprestando a torta e a direita. Né? A não ser que o Vasco já tenha fechado lá com o Balbuena para maio. Aí ok, do contrário eu acho muito estranho. Então a barca é grande, tá? Mas na minha opinião pode pegar o boné e ir embora sem olhar para trás. Zé Gabriel, De Lucas, Serginho, tá? Jean Davi, o Lucas Eduardo eu acho até cedo para falar que ele é um menino da base. Eu acho que poderiam voltar ele para a base, emprestar ele para outro clube mesmo. Né? O Juan Esforza pode ser que saia, porque parece que o Vasco quer emprestar ele pelo valor alto do salário dele. O Vasco está enxugando a folha salarial para trazer reforços aí com mais qualidade, com mais calibre. Né? O Esforza até quer ficar, mas ele pode ser que seja envolvido em alguma possível troca aí. Vamos acompanhar essa situação de perto, tá, gente? Agora se tratando aí de Vasco da Gama e Madureira, né? Antes da gente falar aí da delegação do Vasco, né? Que eu tô com uma curiosidade, que eu tô com uma parada que eu levantei aqui, eu vou colocar para vocês o vídeo da nossa menina, da nossa pequena grande vascaína, né? A Ana Vitória, né? Ela que se encontrou com os jogadores do Vasco, conheceu ali o seu querido jogador Léo Jardim, ela é muito fã do Léo Jardim, então acompanhe a nossa Ana Vitória, que encontrou, que conheceu os jogadores do Vasco, que eu já volto. Tudo bem? Como tá você? Tudo bem? Tudo bem? Vai chorar, meu Deus do céu. Não chora. Caramba, do Vasco, que legal, cara. Quer assim? Claro. Você se chama? Oi, gente, sou a Vitória, que apareceu no perfil do Vasco. Hoje tive a oportunidade de conhecer os jogadores aqui no hotel. Foi uma realização de um sonho muito, que parecia muito distante, de uma hora para outra, tão perto, conquistei tão rápido. Eu queria dizer que estou muito emocionada e não tenho palavras para descrever a mistura de emoções que eu tenho nesse momento. E só sabia chorar lá em cima. Manaus é muito Vasco. Bom, meus amigos, então, ainda se tratando do jogo, né, um parabéns aí para Ana Vitória, que se deu bem, conheceu os jogadores do Vasco, né, bacana também, os jogadores ali, a gente vê, os jogadores sempre com bastante carinho mesmo, não é aquele protocolo obrigatório não, eles têm que cumprir, mas eles cumprem com satisfação, né, muito bacana isso. Agora eu quero levantar uma questão aqui, tá, já vou falar do jogo, já falei bastante do jogo também no Madruga Vasco, mas eu quero levantar uma questão aqui, torcedor, que é a seguinte situação. O Vasco não deixou o Madureira viajar, isso aí é outra história também, porque eram ali 175 vagas, 174 vagas no avião para 75 membros da comissão do Vasco, da delegação do Vasco, aí ficaria muito apertado o avião para colocar mais 40, 50, 60 pessoas do Madureira. Isso aí eu entendo, ok. Uma questão que me chamou a atenção
É que agora foi revelado, né? 74 pessoas na delegação do Vasco. Não tá estranho isso aí? Não, pera aí, olha lá, torcedor, sério. Torcedor, vamos lá. São 24 jogadores relacionados. 24 do goleiro titular até o goleiro reserva lá, todos os reservas, todo mundo. São 24 atletas que viajaram para Manaus. 74 menos 24, 50 vagas ainda. 50 pessoas que viajaram junto aí com a delegação do Vasco. Aí você coloca o Pedrinho, Felipe, Carilli, mais 3 caras da comissão do Carilli, já deu 6 pessoas. Aí bota aí massagista, bota médico, roupeiro, não sei o que, não sei o que. 50 pessoas? 50 pessoas para um jogo contra o Madureira em Manaus? Marcelo Santana, tá, mas, gente, é muita gente. 74 pessoas, 24 jogadores, mais 50 pessoas ali de papagaio de pirata. Olha, eu não trabalho dentro do clube, nem nunca trabalhei dentro de nenhum clube de futebol. Nunca fui jogador também, mas eu acho muito estranho viajar aí quase 80 pessoas para um jogo de futebol. Isso aí tá me parecendo lá a delegação da Copa do Mundo, que levou 23, mais a família inteira junto, dos jogadores daquela vez. Sabe? Muito estranho isso aí. Muito estranho isso aí. Ah, Álvaro, mas quem pagou a viagem foi o promotor do evento, que não sei o que lá. Não, beleza, isso aí eu não tô falando nem do dinheiro. É que eu quero entender se tem alguém trabalhando no Vasco ou se tá todo mundo passeando em Manaus. É isso que eu quero entender. O que eu quero entender é se todo jogo vai ser isso. Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, todo jogo vai ser 70 pessoas, 80 pessoas viajando com a delegação do Vasco. Olha, eu não, mais uma vez, não entendo disso, não sou dirigente de futebol, nunca trabalhei, nunca joguei no clube. Mas no mínimo eu achei estranho, no mínimo, mas vida que segue. Esse jogo, gente, é hoje 9h30 da noite, daqui a pouco 9h30 da noite, com transmissão da Rede Bandeirantes, da Vasco TV, do canal Gold e também do Premier. Então, 4 opções para você, vascaíno e vascaína, acompanharem essa partida de logo mais, partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Tá? A 4ª rodada, a qual teve início ontem, né? Isso mesmo, tivemos ontem aí Maricá e Nova Iguaçu, 2-0 para o Maricá. Maricá com 10 pontos, mais líder do que nunca, né? Olha, ó. Até aqui tá de parabéns o Maricá, 4 rodadas, 12 pontos disputados, 10 pontos somados, né? Meus parabéns para a equipe do Maricá. O Botafogo tomou mais uma chineladinha, perdeu para o Volta Redonda por 2-1 jogando em casa. O Bangu perdeu de 5-0 para o Urubu, né? O Flamengo ganhou do Bangu ontem por 5-0. E aí teremos outros 3 jogos fechando essa rodada. Hoje, Vasco e Madureira, 9h30 da noite. E amanhã, Boa Vista e Sampaio Correia e Portuguesa e Fluminense. Boa Vista e Sampaio Correia, 8 da noite. Portuguesa e Fluminense, 9h30 da noite. Se o Vasco vencer a equipe do Madureira hoje, o Vasco chega a 6 pontos, podendo alcançar aí a 5ª posição do Campeonato Carioca, caso o Boa Vista e o Sampaio Correia empatem, viu? Isso mesmo, não pode haver vencedor, porque ambos têm 4 pontos, se eles vencerem vão a 7, no caso o Vasco vencendo vai a 6 pontos, então o Vasco precisa vencer hoje e torcer amanhã para Boa Vista e Sampaio Correia empatarem, e o Vasco então alcança a 5ª colocação. Mas se o Vasco só vencer hoje, independentemente de ficar em 5º ou 6º, já passa o Mulambo da Gávea, tá? Passa o Urubu, porque o Vasco tem 3 empates até o momento. O Urubu tinha 2 empates, né, e uma derrota. Então 2 pontos apenas. Então o Vasco ainda tem 1 ponto à frente do Urubu, caso o Vasco vença. O Urubu nesse momento passou o Vasco, né, mas se o Vasco vencer, vai ficar 1 ponto à frente do Mulambo da Gávea. Então jogo de suma importância, para dar aí um cala-boca na diretoria do Madureira, que perdeu a chance de ficarem quietos, criando tumulto por conta de passagem aérea, né, por conta de saudosismo com presidentes que já até
faleceram, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Alfinetando o Pedrinho, né? O polêmico voo da Zona Norte aí, né, gente? Para mostrar também a força do nosso elenco, para a gente ver o trabalho do Fábio Carille e, é claro, para passar o Urubu, né? Por isso que o jogo de hoje é muito importante para o nosso Vascão. Então, boa sorte para todos nós nessa partida. Agora é o seguinte, se tratando já da 7ª rodada, calma, gente, calma, eu sei que tem aqui, tem a 6ª. É porque a 7ª rodada do Carioca, o Vasco enfrenta o Volta Redonda. E esse jogo vai ser lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Tá? E a venda de ingressos para essa partida, melhor dizendo, começa na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, a partir das 2 horas da tarde. Então, alô torcedor, você que vai ter a oportunidade de estar em Cariacica para assistir Vasco e Volta Redonda pela 7ª rodada, fiquem ligados que na próxima segunda-feira, 2 da tarde, começa a venda de ingressos aí nesse jogo que vai acontecer no Kleber Andrade, tá? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a 777 Partners, né? A gente já falou nisso no nosso Madruga Vasco de hoje, né? Você pode voltar para assistir aí o nosso Madruga Vasco, mas só para dar mais uma resumida, uma pincelada nesse assunto, tá? É que um escritório muito conceituado de advocacia do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, do doutor Sérgio Bermudes, simplesmente abandonou a 777, se demitiu, isso mesmo, abandonou a 777 em meio à mediação que acontece no arbitral junto à Fundação Getúlio Vargas. Por que isso, Álvaro Silva? Simplesmente pelo fato de que a 777 inadimpliu mais uma vez, né? Isso mesmo, deu calote, não pagou, é isso aí, não pagaram, né, o escritório do doutor Sérgio Bermudes, algo em torno de 308 mil dólares. Na cotação de hoje, R$1.830.000 é o valor aí que a 777 deveria ter feito o pagamento junto ali ao Dr. Sérgio. Então, com isso, o escritório pediu demissão e saiu, deixando os americanos sem defesa nesse momento. É claro que os americanos vão se movimentar, vão dar um jeito aí de buscar outros defensores, mas isso é mais uma prova cabal de que essa empresa está quebrada, né? E é mais argumentos, mais artifícios, mais munição para o nosso Vasco, né? Tá utilizando contra eles aí nessa batalha judicial que está prestes a se iniciar. Agora, mudando de assunto, é o seguinte, teremos nesse fim de semana o início da Copa Super 8 de basquetebol da temporada 24-25 aqui do nosso Novo Basquete Brasil, o NBB. Tá? Já temos o chaveamento pronto aí, né? De um lado da chave a equipe do Minas contra o São Paulo, né? Também teremos aí o Brasília contra o União Corinthians, e do outro lado da chave Flamengo e Vasco, Franca e Pinheiros, tá? Então, já nesse sábado teremos Minas contra São Paulo, né? O vencedor aí vai pegar o vencedor de Brasília contra o União Corinthians. Do outro lado da chave teremos no domingo Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco, Franca e Pinheiros, né? O vencedor desses confrontos, né, enfrenta os vencedores dos outros confrontos aí nesse chaveamento. Então é o seguinte, no próximo domingo, 11 horas da manhã, com transmissão do Sport TV e também com o YouTube, teremos aí Flamengo e R10 Score, Vasco da Gama, direto do Maracanãzinho, às 11 da manhã, tá? E olha só, em frente ao estádio de São Januário, as sociais de São Januário, haverá um telão para transmitir essa partida para a torcida do Vasco. Por que isso, Álvaro Silva? Se o jogo é no Rio, tá? É no Rio, é no Maracanãzinho, mas é de torcida única. Então, como é torcida única, é na casa do Urubu. Então é só a torcida do Urubu, né, que vai frequentar lá o Maracanãzinho nesse domingo. Então o telão em frente a São Januário a partir das 10 horas nesse domingão. Então vamos ficar de olho aí, domingo, 11 da manhã, com transmissão do Sport TV e também do YouTube, R10 Score Vasco da Gama e Flamengo direto do Maracanãzinho, né, aí partida válida, né, pelo primeiro confronto da Copa Super 8 de basquetebol aqui do Novo Basquete Brasil. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação nessa tarde para início de noite de quinta-feira. A gente se vê hoje no Expresso News.
mais cedo do que nunca, tá? Isso mesmo, o jogo vai acabar ali 11h30 da noite, mais ou menos. Vou tentar aparecer aqui para vocês, 00:30, 1 e pouca da manhã, com o nosso Madruga Vasco antecipado, já fazendo aqui aquele pós-jogo, né? E se Deus quiser e os nossos jogadores fizerem por onde, né? Falando aí de mais uma vitória do nosso gigante da colina. Então eu fico por aqui, um abraço e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!